Você que tem Bíblia, abre comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso de número 1. Glória a Deus. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Amanhã, discipulado, 19 horas, 30 minutos. Você é meu convidado especial. Pastor, eu posso participar? Pode, claro que pode, só vir. Amanhã, 19 horas, 30 minutos, vai ter formatura, vai ter presente para quem participar. Só não fala as coisas boas, né? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, chamado de apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Diga assim comigo: em toda a palavra e em todo o conhecimento. Pode se assentar, oremos ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, Tu, Senhor, que faz milagres acontecer, Tu, Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, fala ao nosso coração a Tua palavra, Senhor. Assim nós precisamos entender e viver como Tua igreja na face da terra, e nós oramos pelo nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Culto de Santa Ceia, nós vamos ouvir da parte de Deus algumas instruções acerca da igreja de Corinto, a igreja que estava repleta dos dons espirituais, a igreja que fora chamada pela graça de Jesus, assim como diz Paulo na sua introdução, a igreja de Deus que está em Corinto. Olha o que Paulo diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz: olha, eu dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Amados, nós estamos aqui nessa noite como a igreja de Jesus, uma igreja que é santificada por Jesus, pela tua palavra, uma igreja que é chamada de santa, uma igreja que é chamada de separada, uma igreja justificada, uma igreja que está sendo regenerada pelo sangue e pela graça de Deus por meio de Cristo Jesus. E diz aqui, essa carta, ela foi direcionada à igreja que estava em Corinto. E a igreja que estava em Corinto era a cidade de Corinto era uma cidade portuária. Era uma cidade de grande circulação de pessoas ali da Grécia. Diz também que era um centro de adoração a Afrodite, a outras entidades pseudo-deuses, que na verdade eram demônios, a qual recebiam a adoração, e ali havia esses cultos a esses deuses, em meio a uma igreja dotada de dons, a uma igreja dotada de homens judeus, homens escravos que haviam sido libertos ou tido a tua alforria. Também compunha a igreja de Corinto ex-prostitutas
dos templos pagãos, tendo em vista, nós vamos falar hoje sobre algumas características da igreja de Corinto, e uma da maior característica da igreja de Corinto é que ela era reconhecida como uma cidade famosa por sua imoralidade. Da mesma forma como tempos atrás a cidade de Pirapora se tornou um alvo de reconhecimento por causa das espumas do rio Tietê, a cidade de Corinto, ela era famosa não por causa da espuma dos rios que ali circundavam, mas por causa da imoralidade das pessoas que habitavam ali. Também era formada de gregos. Paulo, ele foi chamado para pregar aos gentios. E tinha ali também alguns escravos oriundos da Itália, aposentados, que vinham do exército romano, e também alguns oficiais do governo que haviam entregue a tua vida para Jesus. Amados, nessa noite nós vamos falar sobre algumas características da igreja de Corinto. E essas características nós precisamos entender, analisar e aplicar na nossa vida aquilo que é bom, e aquilo que nós nos identificarmos dentro daquilo que Paulo expõe sobre a igreja de Corinto, que nós venhamos a ouvir, aceitar a correção e viver aquilo que Deus tem sobre a vida da igreja. Então eu quero começar aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor. A primeira característica da igreja de Corinto olha o que Paulo diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira característica da igreja de Corinto é que ela era uma igreja que não havia falta de dons. Era uma igreja próspera de dons. Era uma igreja que tinha os dons espirituais. Era uma igreja a qual Paulo diz que estava ali aguardando a manifestação de Jesus. Por quê? Porque cada dom espiritual que o Senhor libera sobre a vida da tua igreja, ele tem um propósito. Nós vamos ver aqui na carta que Paulo escreve a Corinto, a primeira carta e a segunda carta. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que aquela igreja que é santificada, aquela igreja que é chamada santa, aquela igreja que é justificada pelo sangue de Jesus, é uma igreja cheia de dons espirituais. E por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita naquele coração que havia entregue aceitado o sacrifício de Jesus e renunciado o seu estilo de vida. E se nesta noite há alguém que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si, eu peço que não me deixe sozinho, mas começa a dar glória àquele que te salvou, começa a reconhecer a graça de Deus, começa a glorificar o Senhor Jesus Cristo, começa a pedir Espírito Santo, aquele que habita em mim. Senhor, fala comigo esta noite. Senhor, eu quero sair daqui tremendo da tua presença. Quero sentir o impacto, Senhor, da tua presença implodindo dentro de mim, para fazer aquilo que lhe apraz, para ser a tua testemunha, Senhor Jesus. A igreja de Corinto tinha os dons. A igreja de Corinto estava cheia de dons. E por que a igreja de Corinto estava cheia de dons? Pergunta para a pessoa que é mais inteligente aqui nessa noite. Não é para olhar para o lado, não. Eita, já denunciou. Olha para dentro de você e pergunta assim: por que a igreja de Corinto era cheia de dons? Diga assim para você mesmo: é porque a igreja de Corinto, ela era enriquecida com toda a palavra e com todo o conhecimento.
Diga assim para mim, diga assim comigo: igreja que tem o Espírito Santo. Diga mais forte: a igreja que tem o Espírito Santo é uma igreja rica na palavra e no conhecimento. Pastor, mas palavra e conhecimento não é a mesma coisa? Não, palavra é conhecimento, conhecimento colocado em prática gera sabedoria. A igreja de Corinto, ela recebeu a palavra e ela colocava a palavra em prática todos os dias na sua vida. E aonde é que o Espírito Santo põe fogo? O Espírito Santo põe fogo aonde há lenha. E aonde há lenha? A lenha onde há palavra. Diga assim comigo: o Espírito Santo só coloca fogo aonde tem lenha. Lenha é palavra. Pastor, eu não sinto o Espírito Santo falando comigo. Claro que não sente. Você enche o teu coração, em vez de encher o teu coração com palavra boa, enche o teu coração com Big Brother Brasil, enche o teu coração com novela, não tem tempo para a palavra, mas tem tempo para Big Brother Brasil, tem tempo para novela, tem tempo para fofocar. Graças a Deus isso não acontece aqui em Vila Nova. Olha a pessoa que está do seu lado e diz assim: fica tranquila, não é com você não. O pastor está falando de outro povo. Diga assim: não é com você não. Graças a Deus, né? Vou me ajudar aqui, irmão. Amém? Quem entendeu que o Espírito Santo só manda fogo onde tem lenha? E a lenha é palavra. Se não tem lenha para queimar, o Espírito Santo não vai mandar fogo. Porque o Espírito Santo, pastor, mas tem que ser perfeito. Não. A igreja de Corinto não era perfeita, você vai ver pela palavra. Mas na igreja do Corinto tinha manifestação de dons. Tinha dons espirituais agindo sobre a igreja de Corinto. Por quê? Porque eles foram enriquecidos em toda a palavra e em conhecimento. Eles pegavam a palavra, colocavam em prática, e o Espírito Santo, onde tinha a palavra, mandava fogo. Por que que os discípulos estavam reunidos em casa e viram ali línguas repartidas como que de fogo, e cada um repousou sobre cada um deles, e foram falando como o Espírito Santo lhes concedia que falasse? Porque tinha palavra neles. Eles participavam do pão, eles participavam da comunhão e eles participavam da doutrina. Doutrina é palavra. Onde tem palavra, o Espírito Santo manda fogo. Aonde tem santidade, o Espírito Santo manda fogo. Mas se não tem palavra, não tem fogo. Diga assim comigo: onde não tem palavra, não tem fogo. Quem era o responsável para colocar fogo no altar? Na verdade, para preparar o altar para o fogo, o sacerdote. Quem é o sacerdote hoje? Diga assim: sou eu. Diga a pessoa que está do seu lado: é você. Você é o responsável. Se pela manhã você não tirar a cinza e colocar lenha, não tem fogo. Pastor, eu só quero saber de Bíblia à noite. Aí você se contamina o dia inteiro não falar com Deus. Não reclama. O irmão está sentindo a presença de Deus, está tomado pelo Espírito Santo, está falando línguas estranhas, e você está igual, como diz, faz tempo que eu não ouço, mas a pastora Silma falava do sapo, né, que morre em enchente, fica com aqueles olhos arregalados, né, fica olhando ali para o irmão. Quer fogo? Quem quer fogo do Espírito Santo? Enche teu coração com a palavra de Deus. Se você não encheu o teu coração com a palavra de Deus: pastor, eu quero vir no discipulado. Então vem amanhã, 19 horas 30 minutos. Pastor, mas eu não sei ler. Então vem ouvir a fé, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não coloque desculpa. Duas coisas que eu sempre falo, né? Ou você arruma um meio ou dá uma desculpa. Vamos lá?
Vamos continuar então? Vamos orar. Característica da igreja de Corinto. Capítulo 1, verso 10. Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Só até aqui. Amado, a igreja de Corinto, uma igreja chamada santa, santificada em Jesus. Paulo, ele roga aos irmãos uma atenção. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, e ele usa o nome de Jesus para falar que o negócio era sério. Muitas vezes, a gente até usa o nome de Deus em vão, mas muitas vezes você olha para o filho e fala assim: meu filho, pelo amor de Deus, ouve o que eu estou falando. Paulo está dizendo assim: rogo-vos, meus irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Por que é que Paulo escreve isso, irmão Damião? Por que é que Paulo escreve isso, irmã Roseli? Porque a igreja que estava em Corinto era uma igreja que estava vivendo divisões. Era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas havia entre os irmãos dissensões, divisões e contendas. Olha o que Paulo diz, verso 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Cefas, Pedro, e outros, eu sou de Cristo. Por que a igreja estava ali dividida? Por que Paulo chama a atenção daquele povo? Porque toda casa dividida, ela não subsiste. Ei, eu quero fazer uma abertura aqui. Se o teu casamento, se o teu marido está puxando para a direita, você está puxando para a esquerda, o teu casamento vai rachar. Se dentro da tua empresa você não está na mesma visão, você não vai ser promovido, porque os olhos estão vendo que você não está na mesma visão. Não existe estar em duas visões. Ou você está em uma visão, ou você está no meio, em cima do muro. Paulo diz à igreja: olha, eu ouvi dos familiares da família de Cloé que há entre vós contendas. Uns de vocês estão dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Na verdade, havia uma divisão, que as pessoas não estavam aceitando o apostolado de Paulo. E é por isso que ele começa: Paulo, apóstolo, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E Paulo começa a se defender aqui nas entrelinhas, mas Paulo fala assim: olha, vocês estão contendendo, vocês estão se dividindo, e toda casa dividida, ela não subsiste. Paulo diz assim, olha o que Paulo diz: rogo-vos que digais todos uma mesma coisa. Diga uma mesma coisa. Olha, infelizmente, quando se fala de família, se o pai e a mãe
não direcionar e falar a mesma coisa para os filhos, vira bagunça. O pai, o filho, chega para a mãe e fala assim: mãe, posso? Mamãe fala assim: não pode, filhinho, por causa disso, disso, disso. Aí chega o filhinho para o papai: papai, mamãe não deixou, posso? Pode, filho, vai. Sabe o que você está fazendo? Dividindo a tua casa. Mamãe disse que não? Não. Mamãe disse que pode? Pode. Mesmo que você queira ser contra, não. A casa dividida, ela não subsiste. Quem entendeu, dá um glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Havia uma divisão na igreja. Pessoas que estavam lutando também contra a autoridade de Paulo. Capítulo 3 diz assim: eu, ainda sobre a igreja dividida, olha o que Paulo diz: e eu, irmãos, capítulo 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo está dizendo: olha, no meio de vocês, tem pessoas infantis, tem pessoas imaturas. Vocês estão brigando por pouca coisa. Vocês precisam ser mais maduros. Eu até queria alimentar vocês com carne. Eu criei vocês com leite, mas eu não pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Agora, eu pensei que eu poderia falar com vocês de uma maneira mais robusta, mas eu não posso. Sabe por quê? Olha que Paulo está tratando com a igreja de Corinto. Porque há entre vós dissensões, porque há entre vós contendas, porque há entre vós assuntos que vocês não conseguem resolver entre vocês. E quando nós não temos maturidade para resolver os problemas, a igreja de Corinto não estava tendo maturidade. Nós vamos ver isso mais adiante, e estava levando todos os casos para ser julgado no tribunal, aonde tinha pessoas ímpias que estavam ouvindo as dissensões da igreja e que estava falando do mau testemunho da igreja de Corinto. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E aí Paulo, no capítulo 3, no verso 9, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Pula comigo para o capítulo 6, verso 1. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Litígios, brigas, ousa
ousa algum de vós, verso 1, capítulo 6, verso 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Depois você continua a ler, aí você vai ler do capítulo 6, do verso 1 até o verso 11, e aí Paulo fala sobre isso. Irmãos, vocês estão pegando o caso que vocês não conseguem resolver e levando para os juízes para dar mau testemunho diante dos homens, das mínimas coisas que vocês não conseguem resolver? Olha o que Paulo fala. Paulo no capítulo 3, no capítulo 6, deixa eu achar aqui que Paulo vai falar. Paulo vai falar sobre, aqui o exemplo de Paulo, capítulo 4, irmãos, capítulo 4, verso 10, diz assim: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus. Recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Olha o que Paulo diz: somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. E até o presente temos chegado a ser como lixo desse mundo e como a escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo está falando assim: olha, vocês estão se dividindo, vocês estão brigando por coisas mínimas. Nós estamos aqui levando bofetadas, nós estamos aqui sendo injuriados. Pega o meu exemplo. Está sendo injuriado? Bendiga. Você está sendo esbofeteado? Aí Paulo diz assim: olha, somos blasfemados e rogamos. Até o presente momento, chegamos a ser como lixo desse mundo. Mas nós não pegamos essas afrontas e levamos até os homens para dar mau testemunho dos que se dizem cristãos e não são. Estão sendo meninos, estão sendo imaturos, infantis, porque nas coisas mínimas não conseguem entrar em um consenso. Ah, pastor, mas uma igreja que estava com esses problemas, o Espírito Santo derramava se fazia presente? Sim. Por que o Espírito Santo agia na vida das pessoas que eram diferentes, na vida das pessoas que se posicionavam? Porque em meio à igreja que estava com essas divisões, o Espírito Santo agia, porque o Espírito Santo é dado a cada um para aquilo que lhe for útil. O Espírito Santo, ele vai meter fogo aonde tem palavra. Aonde tem lenha, o Espírito Santo mete fogo. Aonde tem lenha, o Espírito Santo coloca fogo. E a igreja estava ali. E você vai entender que na hora da ceia, diz o seguinte:
Olha, até importa que entre vós haja dissensões, e em parte eu creio. E tudo isso tem um propósito. Pastor, qual o propósito? Daqueles que são verdadeiros se manifeste no meio da igreja. Porque o julgamento de Deus vai começar pela igreja. Estarão dois, será levado um e deixado outro. Aqueles que não adequarem a sua vida à palavra, viverem a palavra, não viverá o arrebatamento da igreja de Jesus. Então eu preciso analisar se dentro da igreja eu não estou criando casos com coisinhas simples, e eu não estou tendo maturidade para gerenciar. Eu tenho que ver se dentro de mim eu não estou fazendo tempestade em um copo d'água. Eu tenho que analisar se dentro da minha casa, na minha família, eu não estou pegando um pequeno problema e transformando ele em um Golias problema. Tudo aquilo que você maximiza, tudo aquilo que você foca, expande. Tem gente que não é chamado para ser bombeiro. Tem gente que é chamado, em vez de apagar o fogo, coloca mais fogo no negócio. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, na nossa vida, eles precisam acontecer de uma maneira natural. Diga-se comigo, os frutos do Espírito Santo. Para quem tem o Espírito Santo, é natural. Imagina aí a fruta que você gosta. Que fruta que você gosta? Quem gosta de uva? Olha que lindo esse cacho aqui. Dá até vontade de comer, né? Mas esse não pode. Pastor, por que não? Depois eu te falo por que não. Mas de onde vem a uva? De onde vem a uva? Da videira? É? A uva, ela precisa, imagina o fruto, a semente. Ela vai ali, né, a parreira ali, não é a parreira? Ela vai se desenvolvendo. A uva, ela precisa fazer força para nascer? Sim ou não? Não, porque é natural. Cada árvore tem o seu fruto. Por isso que Jesus diz assim, olha, pela árvore se conhece o... Então, lá da videira vai sair a uva. Da macieira vai sair a... Da bananeira a... Da mangueira. Então, cada fruto tem uma árvore que lhe é raiz, que lhe é o resultado. Então, o fruto é resultado da árvore. A árvore é resultado de uma semente. Então, é uma coisa que nós precisamos entender, que toda árvore, um dia foi uma semente. Foi plantada, cuidou, cresceu, gerou frutos. Se eu digo que eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e o Espírito Santo é a árvore a qual eu estou enxertado, é a videira verdadeira. Jesus diz lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que não está dando fruto, ele corta, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Mas quando seca, ele corta e é lançada no fogo. Eu preciso entender que como eu tenho o Espírito Santo na minha vida, os frutos, não estou falando de dons, estou falando de frutos, os frutos do Espírito Santo têm que acontecer na minha vida. Pastor, quais os frutos do Espírito Santo? Você vai abrir lá e vai ler, vai marcar agora, se você quiser, vai ler na sua casa, Gálatas capítulo 5, verso número 22. Tem os frutos do Espírito Santo: paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas aqui nós vemos uma igreja cheia de dons espirituais.
dons para ser colocado à disposição da igreja para edificação do corpo de Cristo. Os dons, eles são dados para edificação do corpo de Cristo. Não está falando sobre os frutos, que é para edificação da pessoa, mas os dons são dados para edificação do corpo de Cristo. Mas quando uma igreja cheia de dons espirituais não está vivendo o propósito, que é a edificação, não a divisão, aí vem o apóstolo Paulo e corrige. Vocês precisam analisar a maneira que vocês estão vivendo, porque vocês estão se dividindo. Ah, pastor, é só isso que a igreja de Corinto tinha? Diga para a pessoa que está do seu lado: não. Dentro da igreja de Corinto, diga assim, dentro da igreja de Corinto, havia também problemas de imoralidade sexual. Levantou-se um grande problema. Alguém havia tido relação com a mulher do seu pai. Não era sua mãe, mas é provável que o pai havia se casado novamente. O filho, que fazia parte da igreja que estava em Corinto, foi lá e teve relações com a mulher do teu pai. Levantou-se um grande problema na igreja. Paulo fala assim, Paulo bravo, escreve a primeira carta e diz assim: olha, pega esse rapaz aí e afasta ele, entrega a alma, afasta ele, para que seja entregue o seu corpo a Satanás. Paulo ficou bravo, para que quem sabe a alma possa ser salva. Dentro da igreja, as pessoas, quando leram a carta que Paulo havia enviado, ficaram ali, de boca aberta, perplexa. Mas a cidade de Corinto, como eu disse lá no começo, ela era chamada, também conhecida como uma cidade, por causa da sua imoralidade. Mas dentro da igreja estava acontecendo isso. Havia acontecido isso dentro da igreja. E ali nós vemos que no começo, havia muitas ex-prostitutas que viviam de templos em templos se prostituindo, que haviam se convertido ao evangelho. E aí Paulo, então, diante disso, falou assim: não, que isso? O que está acontecendo nessa igreja que é cheia de dons? Vocês não estão sendo sensíveis ao dom do Espírito Santo? Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita dentro de vós? Fugir da imoralidade, fugir da prostituição, isso não é lícito. Pega esse cabra, senta ele, na verdade, coloca ele de canto, sei lá, some com ele, não fique perto dele. Paulo falou isso duro na primeira carta. Que isso? Está falando que é cristão e está dentro da igreja com pilantragem? Afasta ele. Aí Paulo diz assim, uma referência: olha, eu não digo que vos afasteis dos idólatras, daqueles que se prostituem, dos ladrões, dos homicidas, porque senão era necessário que vocês saíssem do mundo. Mas eu quero que vocês não se associem com aqueles que se dizem cristãos e são ladrões, com aqueles que se dizem cristãos e são prostitutos. É com esses. Olha, não vos associeis com eles, nem vos saudeis. Paulo ficou bravo. Espera aí, o Espírito Santo é uma pessoa e vocês têm colocado os corpos de vocês para servir a Satanás? Está errado. Volte à santidade da palavra. Vocês são chamados santos. E aí Paulo dá uma chicotada, a igreja fica perplexa, ao mesmo tempo a igreja fica ali chateada, triste,
porque a correção, ela chateia no primeiro momento, mas é para edificação. É por isso que na ceia Paulo diz à igreja: se nós nos julgássemos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Passa um tempo, Paulo já manda a segunda carta, Paulo já mais brando, porque a igreja estava ali tratando aquele caso. Paulo diz assim aos irmãos, 2 Coríntios, vem comigo. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Que eu pare e dá um glória a Deus? Eu parei, irmão, vou embora. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 1. Olha o que Paulo diz: mas deliberei isso comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, a palavra foi dura, irmão. A palavra foi dura que Paulo mandou para eles. Foi dura, foi de correção. As pessoas ficaram tristes por causa da correção. Quem gosta de ser corrigido aqui, dá um glória a Deus. Ninguém gosta, né? Sabe por quê? Por causa do orgulho. Não gosta de ser corrigido. Não gosto, pastor. Gosto não, gosto de fazer a coisa tudo certinho. Quando eu erro, eu não gosto de ser corrigido não. Sabe por quê? Por causa do seu orgulho. A gente acha que a gente não pode errar. Eu falei semana passada, não é nenhuma heresia. Você pode errar muitas vezes. E que você erre muitas e muitas vezes. Mas não na mesma coisa. Errei, se arrepende. Se arrependeu, pede perdão para o Senhor Jesus e vai. Mas ficar errando na mesma coisa... Não, erra um monte de vezes, mas nunca na mesma coisa. E aí, Paulo vai e manda carta de novo para Corinto. Para a igreja que estava lá em Corinto. Diz assim: porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, devei antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo está falando assim: eu sei que ele foi tragado pelo Satanás para fazer o que ele fez, mas agora, igreja, eu estou escrevendo para vocês receber ele com amor. Recebe ele com amor, perdoa ele, para que ele não morra de tanta tristeza. Recebe ele agora. A igreja de Corinto, uma outra característica é que ela valorizava mais os dons espirituais do que o próprio amor.
É por isso que Paulo diz, olha, recebe ele com amor. Recebe ele com muito amor. A igreja, ela não entendia a questão do amor. Era um querendo ser maior mais que o outro. Aí Paulo então, lá em 1 Coríntios 12, volta lá, 1 Coríntios 12, vai falar sobre os dons espirituais. Olha que bênção, que aula maravilhosa que nós estamos tendo hoje sobre a história da igreja que estava em Corinto. Para a gente entender o que é que Paulo trata na ceia. 1 Coríntios 12 diz assim, acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está dizendo assim, irmãos, a questão dos dons espirituais, ele tem o seu valor, mas vocês não podem ser ignorantes. Tem pessoas que querem ser uma mais do que a outra. Tem pessoas que acham que por estarem em uma posição são melhores que a outra. Aí Paulo vem e diz assim, vós bem sabeis que eram gentios, verso 2, levados aos ídolos, mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, ou Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outra, pelo mesmo Espírito, a fé, a outra, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outra, operação de maravilhas, a outra, profecia, a outra, dom de discernir dos espíritos, a outra, variedade de línguas e a outra, interpretação de línguas. Mas é um só e o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, segundo a maneira que quer. E aí Paulo fala a respeito do corpo. Olha, vocês são corpo. Não tem um membro que seja melhor ou maior que o outro, não. Estão tudo no mesmo corpo. Cristo é o cabeça, mas vocês estão no mesmo corpo. Verso 25 diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns para com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, sois vós o corpo de Cristo e seus membros em particular. Paulo está falando assim, ei, para com esse negócio, não existe melhor, não existe maior, são todos membros do corpo. E aqueles que parecem, imagina só, pega sua mãozinha aí, dá uma olhada no seu dedinho, mindinho aí, ele é o menorzinho, mas pensa ficar sem ele. Rapaz, você não sabe como é difícil. Pergunta para uma pessoa que não tem. Às vezes o menorzinho, ele faz mais falta do que outro. Aí Paulo vem e fala assim, ei, presta atenção. Vocês estão valorizando mais os dons? Mas no último verso do capítulo 12 diz assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí Paulo vai falar acerca do amor. O amor é sofredor, é benigno, não se porta com leviandade, não se ensoberbece. E aí em verso 13 de capítulo 13 diz assim, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deste é o amor. Então você que é a igreja de Corinto, Paulo está dizendo, não valorize mais os dons e se esqueça do amor, porque o que tem mais validade é o amor. Então recebe esse irmão que errou com amor. Traz isso, traz ele de volta e aprenda. A igreja também estava com um problema de envolvimento com práticas pagãs. Estava sentando na mesa onde estava sendo oferecido banquetes que haviam sido consagrados. Ah, pastor, tem várias festas pagãs, eu posso? Não é que você pode. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. Você vai numa festa que foi consagrada a um pseudo-deus aí, um pseudo-santo, que na verdade é um demônio? Não. Pastor, eu posso ir? Não é a questão se eu posso ir, porque aqui não existe esse negócio de isso é livre. Diga para você mesmo, eu sou livre. Uma pessoa que é livre, ela não tenta dominar outra.
Você vai ter que analisar e olhar para dentro de você e falar assim, isso me é lícito ou não? Na verdade, todas as coisas me são lícitas, mas isso me convém? Isso me convém? Se você sabe que é um lugar que é consagrado, tem alimentação consagrada, você vai? Eu posso? Pode. Me convém? Paulo está dizendo isso. Se vocês estava questão de alimento, que era comer alimento, que era consagrado, se vocês sabem que é um alimento consagrado, não coma. Por causa da consciência, não a sua, mas a do outro. Não escandalize o outro. E aí Paulo ainda diz, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios 10. Estamos andando mesmo. 1 Coríntios 10. Olha aqui, 1 Coríntios 10, verso 30. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Olha uma coisa que me chamou a atenção aqui, e vai fazer você refletir sobre a maneira que você cuida do teu corpo. Alguém aqui tem alguma dúvida? A qual Paulo diz assim, olha, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Alguém não acha que, não tem essa certeza que o Espírito Santo habita dentro de você? Quem tem certeza, né? Quem acha não tem certeza. Quem tem certeza que o Espírito Santo habita dentro dele, dá um glória a Deus. Então, se você é o Espírito Santo, ou se você é o templo do Espírito Santo, Paulo diz assim, olha, portanto, presta atenção aqui, deixa lá atrás. Paulo diz assim no capítulo 10, verso de número 31. Portanto, quer comais, faça para a glória de Deus. Só com esse verso, diante da mesa da ceia, eu preciso fazer duas reflexões. Primeiro, aquilo que eu tenho ingerido de alimento tem glorificado a Deus no meu corpo? A forma que eu me alimento tem glorificado a Deus no meu corpo? Só com esse versículo nós já precisamos analisar a forma como nós nos alimentamos. A forma como você se alimenta, a alimentação que você tem. Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Está glorificando a Deus? Pastor, eu acredito que não. Então, a partir de hoje, você vai olhar para Deus e falar, Senhor, eu preciso cuidar do meu corpo, que é o templo do teu Espírito Santo. Porque quanto mais eu cuidar do meu corpo, mais o Senhor vai poder me usar. E a minha alimentação não está te glorificando. Então, me ensina a me alimentar melhor, a comer na hora certa, a separar alimentos que venham glorificar o teu nome. Pastor, até isso nós somos seres, nós temos um corpo físico, dotado de um espírito, que precisa ser cuidado. Quer façais, quer bebais, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A segunda reflexão eu estou assentado diante da ceia do Senhor. A maneira como eu me porto para comer essa ceia tem glorificado a Deus? A disposição do meu coração. Amados, eu falo uma coisa, existem duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a igreja. A primeira ordenança é o batismo, a segunda é a Santa Ceia. Tem pessoas que se dizem igreja que não valorizam mais a Santa Ceia. Tem pessoas que se dizem cristãs que não valorizam aquilo que Jesus deixou como um sacramento, Santa Ceia do Senhor. Para ele, para ela, tanto faz quanto tanto fez. Participar ou não da ceia, para ele é um ritual religioso.
Mas para aqueles que são salvos, Paulo diz assim, para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Primeira reflexão é, eu estou me alimentando que venha glorificar a Deus? Pastor, eu não estou. Deus, eu não estou. Eu estou comendo fora de hora, estou comendo coisas que não são saudáveis. Então faz agora, a partir de hoje, uma reflexão e se coloca para viver isso. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E a maneira como eu me aproximo de Deus, para sentar e comer a sua ceia. Será que eu estou como a igreja de Corinto? Será que eu estou agindo? Eu tenho o Espírito Santo, eu sei que o Espírito Santo derrama, dá os seus dons para a sua igreja, mas será que eu tenho um espírito de divisão dentro de mim? Que alguém chega para falar alguma coisa para mim, eu já falo assim, não vai dar certo, eu já começo a colocar empecilhos, já começo a dividir as ideias dos irmãos, colocar um irmão contra o outro, uma irmã contra a outra. Será que a minha língua falei aqui na quinta-feira, quem não assistiu assiste, será que a minha língua tem sido para abençoar, para amaldiçoar? Pode uma fonte jorrar água doce, água salgada? Não pode. Provérbios diz, tem 6 coisas que Deus odeia e uma que ele abomina. Se eu não estiver enganado, é isso: causar divisão entre irmãos. A igreja de Corinto estava assim, estava dando mau testemunho, estava com imoralidade sexual, envolvimento com práticas pagãs, idolatria, valorizavam mais os dons espirituais do que o amor. Hoje eu estou diante da ceia, eu e você diante da ceia, é uma mensagem só. Estamos preparados? Estamos preparados para nos alimentar e viver uma mudança, não só uma mudança, mas uma transformação na maneira que nós estamos vivendo esse evangelho, que não é um evangelho barato, porque foi pago um alto preço? Será que eu tenho vivido o amor com os meus irmãos dentro da igreja? O amor com a minha esposa, com você que é a mulher que é casada com o seu esposo, para vocês que já têm filhos, com os seus filhos, com os seus familiares, eu tenho vivido isso. Paulo ele fala muito lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sabe o que é que vai mudar a minha vida? É o amor. A palavra de Deus diz que nós amamos Ele, mas Ele nos amou primeiro. Porque se Jesus, falamos isso na primeira aula do nosso discipulado, Paulo estava ali a caminho de Damasco, e cercou um resplendor de luz. Jesus encontrou-se com Paulo. Se Jesus não tivesse se encontrado com cada um de nós, estaríamos perdidos, estaríamos condenados ao inferno. Não haveria, na verdade, o sacrifício se tornaria ineficaz na nossa vida, mas Cristo, Ele nos encontrou, fomos encontrados por essa graça. A igreja de Corinto foi encontrada pela palavra que Paulo pregou a respeito de Jesus Cristo, Salvador, e Paulo então corrige a igreja, para quê? Para que eles pudessem fazer parte desse momento sublime, a qual diz em 1 Coríntios 11, verso de número 23, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. É por causa disso que nós estamos aqui nessa noite, é por causa disso, é por causa do sacrifício de Jesus. E eu e você precisamos alinhar a nossa vida ao plano que Deus tem para nós. Diga assim comigo: eu preciso alinhar a minha vida ao plano que Deus tem para mim. Quem é que está disposto a isso? Quem é que está disposto a reconhecer o seu erro? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão, e depois beba deste cálice.
É isso que a palavra nos diz. A ceia do Senhor, ela não exclui ninguém da comunhão. A ceia do Senhor Jesus, ela não exclui ninguém da comunhão. Não é se eu posso ou não. É uma reflexão. Pastor, eu posso. Não sei. Não estou na condição de juiz. É uma autorreflexão. E a ceia, ela não é para dizer se você pode ou se você não pode. Porque todos aqui, primeiro eu, temos pecado. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Entre em uma intimidade com Jesus. Vai encontrar pecado. Confessa o teu pecado. 1 João 9, confessa o teu pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você não vai encontrar em você perfeição, você vai encontrar erro, você vai encontrar dificuldades, mas o Senhor te chama para um compromisso, o Senhor te chama para renovar a aliança que Ele tem com você. Não é a aliança que você tem com Ele, porque se a aliança fosse de você para com Ele, já teria sido quebrada, mas é a aliança que Ele tem com você, a igreja que está sendo lavada, que está sendo preparada, adornada para encontrar-se com Ele. Eu peço que você se coloque em pé. Eu quero chamar para nós montarmos a mesa. Eu quero chamar alguém para tocar o violão. Feche teus olhos nessa noite. É o seu momento com Ele. Igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons. Cheia de dons espirituais. Uma igreja que tinha divisão entre as pessoas. Uma igreja que tinha problema de imoralidade sexual. Uma igreja que estava composta de inúmeras pessoas de diferentes classes sociais. Era uma igreja que estava sendo adornada, uma igreja que estava sendo repreendida, mas uma igreja que estava se colocando de pé para fazer a diferença onde estava inserida. A igreja de Corinto, ela recebe a palavra, e nessa noite você recebeu a palavra. Eu quero que você feche os teus olhos, olha para dentro de você agora. Quais as características que o Senhor Jesus, Ele vê em você? Quais características, quais qualidades que o Senhor Jesus, olhando para você nessa noite, Ele encontra? Será que há uma característica de um amor, de um coração quebrantado? Será que há uma característica de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa irrepreensível, de uma pessoa corrupta dentro do teu coração? O que é que Jesus vê em você? O que é que Jesus vê em mim nessa noite? Alguém disposto a obedecer, alguém disposto a se entregar a Ele, a viver em temor, a viver em obediência, capaz de ser corrigido, entender a correção e continuar a caminhar. Será que, ó Deus, olha para nós nessa noite e vê uma disposição do nosso coração em permanecer firme até o fim? Será que podemos olhar para os céus nessa noite e ver o céu aberto, os anjos subindo e descendo diante da presença de Deus? Será que nós podemos olhar para os céus, não como um fariseu, mas como um publicano, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, e eu necessito da sua graça, eu necessito, Senhor, do teu amor.
do teu perdão. Fala com Deus nesta noite. Fala com o Senhor nessa noite. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Entra em comunhão com Ele. Abre o teu coração. Tenha um encontro com Jesus nessa noite. Passa por Peniel. Peça perdão pelos teus pecados, pelas tuas falhas. Mas peça sabedoria para viver como o Senhor quer que você viva, por causa do sangue dele. Você tem comunhão com Ele. O véu do templo se rasgou. Você é a noiva que está sendo adornada. Jesus, este é o teu sangue. Se assente na medida que você for pegando a ceia. Você se coloca em pé. Espere para que consagremos todos juntos. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo que batiza, Espírito Santo que libera dons sobre a tua igreja. Libera, Senhor, operação de milagres. Libera, Senhor, o dom de sabedoria, palavra de ciência, fé, Senhor. Dons de curar, Senhor. Dom de discernir os espíritos. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Oh, Espírito Santo,